Deus. Irmãos, graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim: Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes disseram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Amém, irmãos? Até aqui. Agora nós vamos lá para Neemias, capítulo 9, versículo 32. Glória a Deus, aleluia. Talvez vocês não estejam entendendo nada, né? Mas eu também fiquei assim quando o Senhor me deu a palavra. Mas eu garanto que o Espírito Santo, como fez comigo, vai fazer com vocês, né? Vocês vão entender tudo também. Agora, pois, ó Deus nosso, o Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria, até o dia de hoje. Até aqui, irmãos. Talvez você está se perguntando, né? O que é isso? Vai lá em Êxodo, depois vai lá em Neemias. O que uma coisa tem a ver com a outra? Quero intitular essa palavra Voltando para a sua origem. Voltando à nossa origem. E eu não entendi porque o Senhor me levou a Êxodo, me levou a Neemias, e eu falei, bom, Senhor, o Senhor quer falar então primeiro a Neemias, o Senhor me levou. Então o Senhor quer falar comigo sobre restauração. Beleza, vou me aprofundar na restauração. O Senhor falou, não, eu não quero falar sobre restauração. Eu vou te levar a Neemias e você vai falar sobre outras coisas. E depois eu comecei a buscar a palavra do Senhor, e o Senhor me revelou que Ele me mostrava ali 2 cativeiros, 2 situações de cativeiro, 2 momentos de cativeiros. E o Senhor me levou a entender que muitas das vezes, irmãos, nós estamos em cativeiros, nós estamos presos, nós estamos amarrados. E a Bíblia mostra também para nós esses 2 cativeiros, são histórias diferentes, tempos diferentes, mas o mesmo povo, a mesma situação. E se nós começarmos a olhar aqui para a palavra de Deus, em Êxodo, o povo estava ali sofrendo a servidão, porque o que acontecia naquele momento? O povo foi para o Egito por causa da fome, mas José estava lá. E José era do povo de Deus, ele foi levantado para isso. E ele era o governador do Egito, como nós sabemos. E o que aconteceu? Então o povo foi para o Egito, mas foi em segurança, porque eles tinham quem cuidavam deles lá. Mas aí, irmãos, José morreu, e o povo ficou sem a sua segurança. E aí o que aconteceu? Levantaram-se outros reis e começaram a subjugar o povo de Deus, começaram a colocar jugo, né, tirania, aflição sobre o povo de Deus. Mas o que aconteceu? E o Senhor foi me mostrando, o Senhor foi me revelando, né? E aí a palavra de Deus nos diz que aquele povo ficou em grande aflição. E depois o Senhor me levou para Neemias. E eu falava, Senhor, mas o que tem a ver isso? E o Senhor falou, olha, filha minha, o meu povo também, no livro de Neemias, estava em cativeiro. E era um cativeiro babilônico. E a Bíblia ela nos conta essa história que Neemias chorou muito, porque Jerusalém estava destruído. Então ele pediu a Deus que levantasse para ele recursos, para que ele construísse os muros de Jerusalém que estava destruída. E naquele tempo, poucas pessoas tinham ficado ali. E nós sabemos a história de Neemias, que Deus preparou, né, tudo o que eles precisavam ali, e o povo foi levantado novamente, um povo. E aí Deus começou a me dar um paralelo sobre esses 2 cativeiros. E Deus começou a mostrar que a igreja de hoje, ela se compara a esses 2 cativeiros. Porque, irmãos, quando José morreu, o povo estava ali acomodado. E o Senhor mostrou que quando nós estamos no comodismo, irmãos, que muitas das vezes o meu pai ora por mim, a minha mãe ora por mim,
ela busca por mim, ele busca por mim, o pastor ora por mim, a pastora ora por mim. Mas, irmãos, o comodismo do povo, quando José morreu, eles começaram a sofrer. Porque quando eu preciso ter ligação direta com Deus, eu preciso ter relacionamento com Deus, porque a minha bênção, ela vem de Deus. E a bênção daquele povo não vinha de José, mas da providência de Deus. E aquele povo, eles não entenderam isso. E muitos de nós não temos entendido isso. Muitos na igreja não têm entendido isso. Muitos estão aí amassando barro, fazendo tijolos sobre aflição, por causa que não entendem que o seu José morreu. Irmãos, José morre, mas Jesus Cristo vive. E é dele que nós dependemos. É dele que nós precisamos. Porque o povo, irmãos, como nos dias de hoje, naqueles dias também, eles se esqueciam da origem deles. A origem deles era Deus. E eles começaram a se contaminar com o Egito. Eles começaram a viver uma vida de egípcio, porque eles tinham os privilégios do Egito. E é assim que tem sido hoje. Enquanto nós temos os privilégios do Egito, nós não nos preocupamos em nos relacionarmos com Deus. E a Bíblia fala, e ela continua, e Deus continua falando. E Deus continua mostrando para mim no livro de Neemias. E ele falou assim, olha, Neemias levantou ali as muralhas. O povo estava rodeado de muralhas fortalecidas, vigiadas, mas eles estavam impuros, eles estavam sujos. Nós estamos rodeados, irmãos, de paredes fortificadas, de muros fortificados, mas as nossas mãos ainda continuam impuras. E o povo foi mostrando, irmãos, que muitas das vezes nós estamos presos num vício, preso numa enfermidade, preso na aflição, na angústia. Não é por causa, irmãos, porque nós estamos presos nesse cativeiro por causa da desobediência. Nós sabemos que todas as vezes que Deus levava cativo o seu povo, era porque o povo se afastava dele. Era porque o povo se distanciava dele. E a palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, que nós precisamos voltar à nossa essência, voltar à nossa origem, porque a nossa origem é Jesus. A nossa origem é Deus. E não é de qualquer forma, porque quando Neemias foi levantado ali para aquela restauração, ele achou que o maior problema era restaurar as paredes de Jerusalém. Então, certo, o lugar de adoração, o lugar de louvor estava restaurado. Mas e como estavam os corações? Como o coração do povo estava? Será que não é mera semelhança isso que esses homens, esse povo viveu no passado, na época de Moisés, na época agora de Neemias? Será que nós não temos visto isso hoje? As pessoas, irmãos, rodeadas do seu comodismo, de outras pessoas que intercedem por elas, que oram por elas, que pagam um preço de oração por elas, né? Como estava ali José, cobrindo todo aquele povo, né? Com o seu poderio que foi dado por Deus no Egito. Será que não é a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje? Será que nós não estamos da mesma forma? E o que Deus começou a falar no meu coração, irmãos, é que o que nós temos como pastores, temos pregado, o que a igreja tem ministrado, é que está para vir o avivamento. E nós questionamos muito o avivamento. A palavra avivamento, ela diz, olha, tornar vivo, manter vivo, avivar-se. E sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles estavam deixando ali morrer dentro deles a presença de Deus. Eles estavam deixando se afastar deles a presença de Deus. E Deus foi ministrando ao meu coração que o que te paralisa, o que traz aflição, o que te traz angústia, irmãos, não é a tua luta, como foi dito aqui. Não é o peso, o peso das circunstâncias exteriores que estão à tua volta, que te entristece. Mas sabe o que te entristece, irmãos? O que te aflige, o que te faz chorar?
é o teu distanciamento com Deus. Nós precisamos nos aproximarmos mais de Deus. Nós precisamos estar mais perto do nosso Deus. Nós precisamos estar na presença dEle cada dia mais. Porque o que aconteceu com esse povo que estava em grande servidão, quando Neemias olha aqui na oração de arrependimento e confissão dos pecados, e ele fala aqui no versículo 32, Senhor, não menospreze a aflição que nós estávamos, a aflição que estavam os nossos reis, a aflição que estavam os nossos príncipes. Irmãos, nós temos ido visitar pessoas, e nós temos visto pessoas chorando, pessoas que estão dentro da igreja, e não é porque nós estamos passando luta, não, porque já foi dito aqui nesta noite, as provações são para edificação nossa. O Senhor sabe até quanto nós suportamos, Ele sabe o que nós conseguimos ou não viver. As provações são para nos edificar, e o maior exemplo foi a vida de Jó, que foi citado aqui hoje. Depois que Jó saiu de todo aquele momento de prova, ele declarou, hoje os meus olhos te veem, hoje eu não conheço mais de te ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Irmãos, então a palavra de Deus diz que o que acontecia no meio de coincidência ali, no meio desse povo, era o distanciamento do povo de Deus. Irmãos, nós estamos dentro da casa de Deus, mas o Senhor quer mais de nós. O Senhor quer mais de nós, mais da presença dEle. O Senhor quer busca intensa, intensificar as buscas. Nesse momento, irmãos, nós precisamos chegar à consciência de que nós vamos viver algo maravilhoso do Senhor. Mas nós precisamos entender, porque o povo de Deus entendeu isso. Se você abrir a sua Bíblia comigo, vamos lá em Êxodo de novo, vamos voltar lá. Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Olha aqui o que a palavra de Deus está falando para nós. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Irmãos, quando o povo se deu por conta que eles estavam sofrendo, gemendo, que eles estavam desesperados e que o inimigo estavam, com aquela tirania sobre eles, eles tiveram uma atitude e eles clamaram a Deus. Irmãos, falta clamor, falta busca. Quando o povo entendeu que eles precisavam da mão poderosa de Deus, eles tomaram uma atitude. E nós, quanto igreja, precisamos tomar uma atitude. Precisamos nos colocar em clamor e adoração, em clamor e louvor a Deus. E aí a Bíblia fala aqui para nós que o Senhor ouviu o gemido do seu povo. E o que traz gemido ao seu povo, irmãos? Não é a mão de Deus, irmãos, é a desobediência, o afastamento, o distanciamento entre nós e Deus. E eu tenho visto pessoas chorando, eu tenho visto famílias sendo ceifadas, irmãos, famílias sendo destruídas, e as famílias dentro da igreja. E aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E o que está acontecendo conosco? Irmãos, distanciamento. Nós não podemos estar na casa de Deus só por estar. Nós não podemos estar aqui só por estar. Deus quer mais de nós. O Senhor está clamando por mais da igreja, mais do seu povo. Porque o Espírito Santo de Deus levou esse povo a entender que precisava de clamor, porque José tinha morrido. E aí então nós sabemos que Deus ouviu, e aí Moisés se levantou e tirou aquele povo. E o coração deles foram renovados, e o coração deles foram avivados.
E eles começaram de novo a reaviver a chama da origem deles, da origem de Deus. Nós precisamos voltar à nossa origem, irmãos. Precisamos voltar à nossa origem, porque senão nós não vamos viver o avivamento, porque o avivamento é manter vivo a chama que está dentro de nós. E esse povo, eles tiveram uma atitude, eles clamaram. E se nós olharmos agora de novo, lá em Neemias, capítulo 13, versículo 30. Louvado seja o teu nome, Senhor. Olha o que Neemias fez. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Então a palavra de Deus diz, irmãos, que Neemias restaurou Jerusalém, né, as muralhas de Jerusalém, restaurou ali aquele povo, eles pediram perdão, Esdras leu ali a palavra, o povo se arrependeu, mas aí depois Neemias ficou um tempo, quando ele voltou, estava tudo bagunçado de novo. O povo tinha casamentos mistos, o povo se contaminando, eles fizeram aliança com quem não era para fazer, porque o povo, eles perderam a sua origem, e a Bíblia fala que ele ficou desorientado. Se você ler um pouquinho antes, a Bíblia fala que ele saiu até de si, que ele espancou, ele arrancou cabelos, ele ficou extremamente bravo, porque o povo estava se contaminando. Mas aí a gente ouve falar da restauração, sempre da restauração, mas e dentro de nós? E dentro? Como que está dentro de cada um de nós? Como que está dentro de você nesta noite? O que está dentro de você nesta noite? E aí a Bíblia fala que Neemias chegou e limpou tudo aquilo que estava em desordem. Ele limpou, irmãos. Então, nesses 2 cativeiros, o povo teve 2 atitudes. Eles clamaram, eles buscaram, eles voltaram à sua origem, que é Deus. Porque Deus falou para eles, não se misturem. Se você olhar lá em Êxodo, você vai ver que foi ordenança de Deus para que aquele povo não se misturassem. Deus falou para eles, vocês vão sair do Egito e vocês vão entrar em terras estranhas, mas vocês não vão fazer aliança com eles, vocês vão somente me adorar. E agora, quando eles estavam novamente em cativeiro, eles estavam fazendo a mesma coisa. Mas Neemias veio e limpou, irmãos. Nós estamos precisando nos limpar de novo. Nós precisamos clamar de novo e voltar à nossa origem. Porque quando nós achamos que nós estamos dentro da igreja, nós já estamos perfeitos. Quando nós achamos que nós entramos por aquela porta, nos assentamos aqui, ouvimos a palavra, cantamos louvores, nós não precisamos mais nos render, nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos voltar às nossas origens. E a nossa origem é Deus. Porque Ele nos chama, irmãos, de nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva. Irmãos, você é de Deus. E o Espírito de Deus, Ele se move em você. E o que te traz tristeza, o que te traz angústia, cansaço, aflição, não são os teus problemas. É o teu distanciamento com Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos e eu te mostro isso. Atos 16, 22. Glória a Deus, aleluias. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere,
interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Irmãos, quando nós chegamos aqui na casa de Deus, e nós falamos, olha, eu não louvei porque eu estava muito triste. Eu não levantei porque eu estava muito cansado. Eu não prestei culto porque eu estou passando uma luta muito forte. E aí nós lemos aqui, irmãos, que 2 homens fazendo aquilo que era certo, 2 homens dirigidos, cheios da unção de Deus, foram fazer aquilo que Deus os direcionavam a fazer. Eles foram presos, açoitados, suas vestes foram rasgadas, e a atitude deles foi louvor. Eles cantavam, eles louvavam a Deus. Sabe por que eles faziam isso, irmãos? Porque eles tinham dentro deles avivamento. Era vivo. A chama do Espírito Santo é viva. Ela não é atônita. Eu posso passar, irmãos, por muitas coisas. Eu posso passar, eles poderiam ter se frustrado. Eles poderiam ter se decepcionado. Eles poderiam ter se revoltado. Mas eles adoraram, eles louvaram a Deus, e o Senhor começou a ministrar no meu coração isso, irmãos, que não são as minhas lutas, que não são as minhas frustrações, que não são as minhas tristezas do dia a dia, que me fazem ficar atônitos, indiferentes àquilo que o Espírito Santo está movendo, falando. Irmãos, eu tenho vindo a esta igreja, eu tenho participado em Campestre, Serrania, e Deus está clamando, gritando, desperta, igreja. Até quando nós vamos colocar impedimentos? Até quando nós vamos falar que é isso ou aquilo que deixa morrer dentro de nós essa chama? Irmãos, é necessário que nós nos avivemos no Senhor. E Deus, quando colocou isso no meu coração, eu falei, Senhor, muitas das vezes eu me envergonho, porque as nossas lutas não é nem um pouco perto disso daqui. Sabe, irmãos, então eu falo aqui para vocês nesta noite, o que nos distancia de Deus é nós esquecermos da nossa origem, é nós esquecermos da cruz. E é tão maravilhoso que Deus vai confirmando todas as coisas. No louvor, a Marlene começou a falar, né? As lutas nos edificam, as lutas nos crescem. E a pastora Érica abriu esse culto porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa origem. Essa é a nossa essência. Onde ela está? Porque Paulo tinha a essência dele. Silas tinha a essência dele. Eu falei ontem que a Cassiane tem um hino perfeito para isso. Está chorando, louve. Precisando, louve. Irmãos, o louvor não pode sair, porque nós somos verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores, irmãos, não se curvam diante das lutas, não se curvam diante dos problemas, não paralisam. Marcham em frente, vão avante. E a igreja está ficando paralisada, está preocupada. O que Neemias falou? A aflição sobre os nossos príncipes, os nossos reis, os nossos governantes. Nós estamos preocupados, sim, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está com a mão sobre a terra. E ninguém tira das mãos de Deus.
Mas eu e você precisamos despertar. Eu poderia usar aqui também, quando Paulo diz ali, né, em Romanos capítulo 8, versículo 35, quem nos separará do amor de Deus? Quem? Será a angústia? A tribulação? E hoje eu pude sentir esse versículo, irmãos, quando Deus mostrou para mim todo aquele cenário de cativeiro. Quantos de nós estamos presos em prostituições, em enganos, ainda em vícios? Quantos de nós? Mas por quê, irmãos? Porque nós estamos distanciados, longe ainda de Deus. Porém, dentro de Jerusalém, como os de Neemias, naquela cidade vigiada, eles tinham o maior cuidado, irmãos, eles faziam todo o ritual. Igual nós, né? Toma banho, se apronta, entra na igreja, louva, bate palma, senta e vai embora. E eles tinham também esse ritual. Eles lá, o sentinela, um vinha, rendia o outro, era também uma sequência. E dentro deles estavam impuros. Dentro deles, Deus queria mais. Deus quer purificação verdadeira, verdadeiros adoradores, como foi dito aqui, que o adorem em espírito e em verdade. E quando eu sou verdadeiro adorador, quando eu adoro em espírito e em verdade, eu adoro entre prisões. Se você ainda é preso no vício, o teu louvor quebra cadeias. Se você ainda é preso na prostituição, o teu louvor quebra cadeias. Se você ainda é preso, irmãos, né, em N coisas que eu poderia estar citando aqui, o louvor quebra cadeias. O teu louvor quebra cadeias. Porque quando Paulo e Silas, eles começaram aqui a louvar, eles não pediram para sair da prisão. E Deus confirmou mais uma vez. Irmãos, não vamos pedir, não vamos fazer petições, vamos fazer uma festa, vamos louvar. E foi isso que Paulo fez. Paulo falou, olha, já que nós estamos aqui presos, vamos fazer uma festa para Jesus. Vamos louvar, vamos cantar, porque a Bíblia não falou que eles apenas cantaram, ou que eles apenas louvaram, eles louvaram e cantaram. Eles engrandeceram o nome de Deus. E a Bíblia fala que as cadeias foram quebradas. Então, se você crê nesse Deus que quebra cadeias, começa a adorar, começa a louvar, começa a se render à vontade de Deus, começa a se render àquilo que Deus está chamando você para fazer. Talvez nós, quanto à nossa dureza de coração, muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e é tão difícil encontrar em nós erros. É tão difícil olhar para dentro de nós e aceitarmos que nós não estamos da forma que Deus quer que nós estejamos. É tão difícil nós reconhecermos em nossos pecados. É tão difícil, irmãos. E isso Deus nos mostra todos os dias. É tão difícil nós reconhecermos que precisamos de mais de Deus. Enquanto a gente tem tentado, né, estar presente aos cultos, né, a escola dominical, as tribos, e nós vamos deixando aquilo que é a nossa essência, a nossa origem, que é o nosso relacionamento com Deus. O que Jesus nos trouxe, irmãos? Livre acesso. Irmãos, eu costumo dizer que nós estamos aqui, que o nosso tempo aqui na terra chama oportunidade. Quando as pessoas perguntam para mim, o que eu estou fazendo aqui na terra? Eu falei, Deus está te dando a oportunidade. Porque Jesus veio tão somente para isso, para reconciliar o homem com Deus. Mais nada. Então nós estamos aqui vivendo, e Deus está nos dando a oportunidade. A oportunidade de nos reconciliar com Ele. Não existe outro motivo, essa é a nossa origem. Essa é a origem da humanidade. Porque quando Eva pecou lá,
No Éden, Adão e Eva pecaram lá, o Senhor falou, olha, é isso que eu vou dar uma oportunidade para a humanidade. E essa oportunidade, ela se chama Jesus. Ela se chama Jesus, irmãos. E é por isso que eu tenho que ficar em todo tempo ligada a Jesus. É por isso que eu tenho que ficar em harmonia com Jesus. E Paulo, que era um tirano, e Paulo, que era, um malfeitor da igreja, que ele ia contra a igreja, a fé dele era uma fé distorcida, e por isso ele matava, e morria também, se fosse necessário. Ele encontrou Jesus. E por isso, quando ele foi açoitado, quando ele foi ali despido, ele louvou e adorou o Senhor. Para que eu e você saiba que a nossa atitude tem que ser essa. Então, irmãos, saia daqui nesta noite com a convicção de que não são as lutas, não são os problemas, não é a falta de dinheiro que te distancia de Deus. É você não se conscientizar que você precisa de Deus. Se conscientize nesta noite, irmãos, porque eu tenho visto assim, em todos os lugares onde a gente tem ido, a palavra tem sido a mesma, exortação. O Senhor tem exortado a um despertamento da igreja, porque o avivamento nada mais é do que isso que estava no coração de Paulo e Silas. Porque Deus, irmãos, não fica esperando, o avivamento vai chegar e é algo que vai pegar em todo mundo. Não é assim não, irmãos. O avivamento não é algo que vai pegar em todo mundo. O avivamento, você precisa se preparar para o avivamento. Porque a igreja não faz o avivamento, é Deus que traz o avivamento aos corações puros. Se você começar a olhar esses cativeiros que o povo passava, e o que eles faziam? Eles se ajuntavam, porque eles entendiam que precisavam de um conserto, e então eles começavam a adorar, e eles rasgavam as suas vestes, e eles passavam ali, dias e horas adorando, confessando o pecado, se limpando, se purificando, e então eles eram reavivados. Isso é o avivamento. E sabe por que nós cremos que o avivamento vai chegar? Porque ecoa nos quatro cantos, Deus pedindo conserto. E o conserto nada mais é que a consequência, o fruto do seu arrependimento. Isso é o avivamento. O avivamento não é só para nos fazer cantar, adorar, glorificar aqui na igreja, não, irmãos. O avivamento é isso que estava no coração de Paulo e Silas, no meio da angústia, da tristeza, da tribulação, no meio da dificuldade. E Paulo manteve isso até a morte, porque ele foi passado por várias prisões, e de lá ele reanimava o coração dos santos, como ele mesmo diz. De lá, irmãos, ele enviava cartas levantando a igreja. E é isso que nós vamos viver agora, irmãos. Não vai melhorar as coisas ao nosso redor, é dentro de nós. É dentro de nós que acontece o avivamento. É dentro da igreja que vai acontecer o avivamento. É dentro de cada um de nós, porque isso era avivamento. E quando nós víamos aqueles cativeiros, depois que aquele povo eles levantavam em adoração, em louvor, e eles eram preparados para viver um novo tempo com Deus. E é isso que Deus quer trazer nesse tempo para as nossas vidas. Glória a Deus, porque você tem sido exortado. Glória a Deus, porque tem chegado até a tua vida um pedido de mudança e transformação. Irmãos, nós não podemos ficar da maneira que estamos. Nossa, mas eu vivi a minha vida assim, minha vida toda assim. Nossa, mas eu tenho me esforçado. Meu irmão, eu te digo que Deus quer mais. Mas está faltando. Está faltando essa chama viva dentro de nós. Está faltando vida, porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida. Nós, quanto cristãos, estamos precisando de vida.
Vida. Porque aquilo que, quando eu olho, né, você fala, nossa, aquela pessoa está cheia de vida. É visível a vida de Deus em nós. É visível aquilo que brota do Espírito Santo. Foi dito aqui nesta noite, né? Ministra sobre o teu irmão o desejo de adorar. O desejo de adorar. O desejo de adorar vem da consciência de que eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais e mais de Deus. Porque eu fui criada para isso, irmãos. Você foi criado para isso. Para louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Você foi criado da forma mais perfeita possível para louvor e adoração de Deus. E o diabo tenta tirar isso de mim e de você todos os dias. Ele tenta roubar a nossa adoração a Deus. Todos os dias. Todos os dias ele tem roubado isso de nós. A verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. Mas nós precisamos voltar à nossa origem. Essa é a minha origem, essa é a tua origem. Criados para adorar. Criados para adorar. Não permita que o inimigo venha roubar isso de você. Ainda que venham as lutas, ainda que venham as tribulações, o Senhor te vigia. E se grande tem sido a tua aflição, volta para perto de Deus. Volta para a presença de Deus. Talvez você diga, mas eu não sou desviada. Mas eu preciso estar cada dia mais próximo de Deus. Cada dia mais perto do nosso Deus. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo possa estar ministrando no coração de vocês nesta noite. Que vocês possam ter claramente no coração de vocês o que é o cativeiro pelo qual as pessoas passam. Por rebeldia, distanciamento de Deus. Mas que quando nós estamos perto de Deus, entendendo o trabalhar de Deus, quando vem as nossas lutas, nós estaremos fortalecidos como Paulo esteve. Nós podemos então declarar que nada nos separa do amor de Deus. Paulo declara ali que nada nos separa do amor de Deus. Ele fala que nem principados, nem potestades. Ele fala que nada nos separa do amor de Deus. Que nesta noite você saia daqui com essa convicção, que o Espírito Santo possa estar convencendo o seu coração nesta noite, e que você possa voltar a essa origem, que se alguma coisa tem te deixado cabisbaixo, se alguma coisa tem te tirado do foco da bênção de Deus, se você tem chegado aqui na igreja e você não tem sentido vontade de adorar, se você não tem tido disposição para orar na tua casa, se você precisa de alguém para orar por você, se você não tem aberto os teus lábios, orado, clamado ao nosso Deus, é hora de voltar à tua origem. É hora de se dobrar, se render aos pés do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu gostaria que o grupo de louvor se colocasse aqui na frente, se eles pudessem cantar aquele louvor rendido estou, mas e que você comece a meditar nesse louvor, que você comece a limpar o seu coração, que você comece a limpar as suas mãos, que você comece a pedir para o Espírito Santo que traga a você a sua origem, porque a tua origem é de adorador. Você é um adorador verdadeiro. Você foi criado para isso. O Senhor te chamou para isso. Não permita que o inimigo venha roubar isso de você. Não permita que o inimigo venha mais uma vez matar os teus sonhos. Mais uma vez matar os sonhos de Deus em você. Não permita, irmãos. Se posicione, se coloque em posição de adorador. Começa a clamar, começa a falar com Deus, começa a dizer que você precisa dele. Que você fechasse os teus olhos e que você começasse agora a falar com Deus. Falar, Senhor, eu estou aqui nestas muralhas, eu estou rodeado aqui, protegido, vigiado, mas o meu coração, as minhas mãos ainda não estão tão puras. Eu gostaria que você nesta noite, você como aquele povo que estava em grande aflição no Egito, você começasse a clamar e a falar, Senhor, eu preciso de Ti.
Senhor, eu preciso de Ti. Começa a se render agora aos pés do Senhor. Começa agora, irmãos, entra em rendição, porque só quando nós nos rendemos, só quando nós reconhecemos que nós nada somos, nada podemos, nada temos, é que Deus se manifesta com a sua grandeza em nós. Aleluias, glória a Deus. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo o que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui,